paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Olha eu aqui de novo para trazer mais um tema, uma meditação muito interessante para as coisas que estamos vivendo no dia de hoje, a apostasia na terra. Nós sabemos, irmãos, que Jesus está voltando e é notável este fato. A gente consegue ver na malícia do homem e a gente consegue ver através da natureza e também através da palavra do nosso Senhor Jesus que está se cumprindo. E uma das palavras a qual nos dá uma certeza que o nosso Jesus está voltando, uma delas, na verdade, é quando o nosso Jesus ele usa uma palavra que está lá, se não me engano, no livro de Mateus, a qual eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Aliás, irmãos, não é em Mateus não, é em 2 Tessalonicenses 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, eu criei este canal justamente por causa da apostasia que está acontecendo. Os desigrejados, eles são apóstatas da fé. Eu digo porque eu fui uma deles. Eu fiz parte e eu virei apóstata da fé, assim como nos relata na palavra. E por que Jesus está perto de voltar? Acabei de ler. Não será o fim. Olha só. Aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. A apostasia é um período pré-tribulação. A apostasia já está aí diante dos nossos olhos. Os desigrejados é o sinal disso. Eles são apóstatas da fé. Você me pergunta, Thalia, não sei nem o que é apostasia. Irmãos, eu também não sabia. Quando eu vi esta palavra, me despertou uma curiosidade de saber o que significa apostasia. E aí, quando eu fui procurar, estava escrito: renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé cristã, renegação, ato de renunciar a partido, doutrina, teoria e etc. Irmãos, e é realmente assim que está acontecendo hoje. A fé cristã, ela está sendo renegada, assim como fala na palavra do Senhor. Ela está sendo renegada, a fé cristã evangélica. Por que a evangélica? Porque a evangélica, ela segue a Bíblia. Porque Jesus usou essa palavra apostasia? Quando essa palavra apostasia foi usada para falar a respeito do povo de Deus, foi bem colocada essa palavra. Porque seríamos nós, servos de Deus, servos de Jesus. Unicamente nós. Você vê que até aqui no dicionário não está falando que é a fé de outras religiões, mas sim a cristã. E está aí, irmãos, diante de nós acontecendo de fato a apostasia. Jesus está voltando. E para nossa meditação do dia de hoje eu trouxe lá no livro de Gálatas, que tem tudo a ver com apostasia e tudo a ver com desigrejado. Quando eu li esta palavra eu disse, meu Deus, como na Bíblia nosso Senhor ele está nos alertando. Ele não deixou a gente sem instrução acerca do que está acontecendo agora. E eu, irmãos, por menor que eu seja, por ser uma pessoa assim, não muito que se possa dizer que seja alguém de grande influência nessa terra, ou saiba algo assim de extraordinário, né? Embora eu seja pequena, né, em entendimento, seja leiga, Deus ele me deu essa graça, Deus ele me permitiu
cair na lama do pecado, né? Cair na apostasia e voltar aqui para contar para vocês o quão maligno isso é. E eu não falo só de uma experiência, de um achismo, eu tô falando de Bíblia. Eu acabei de citar aqui, né, a respeito da apostasia. E a apostasia tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo na nossa fé. Você pode dizer, irmãos, que você é tudo menos crente. Porque se você for falar da palavra, você for falar da sua doutrina, se for falar da sua Bíblia, se junta ao mundo inteiro para dizer que você é crente safado, que a Bíblia está ultrapassada. Irmãos, até o governo já está começando a se levantar contra a gente. Jesus está voltando, irmãos. Eu tô falando isso sorrindo. É aquele sorriso daquele que não tem medo, o sorriso daquele que não tem medo do que vem por aí, irmãos. Eu estou fazendo parte daquele povo que diz Maranata. Eu tô cansada, irmãos, de ver tanta coisa terrível acontecer nessa terra, de ver tanta maldade, tanta perversidade. E principalmente, irmãos, a maldade contra as crianças. Vocês estão observando o que estão acontecendo com as crianças, irmãos? Coisas horríveis. Quem está ligado sabe do que eu estou falando. Não é necessário eu detalhar. Mas está acontecendo coisas horríveis com as crianças, com os inocentes. Irmãos, não posso dobrar meu joelho e dizer, Senhor, segura um pouquinho, porque eu ainda tenho que viver minha vida. Eu ainda tenho coisas para realizar. Enquanto eu sei que existem crianças sofrendo aí no mundo afora, criancinhas inocentes, o aborto. Irmãos, o aborto, meu Deus, é algo horrível. Irmãos, você não tem ideia o que acontece dentro do ventre de uma mãe gestante. E eu não tô me referindo a mudanças de humor, a mudanças mudanças comuns no corpo da mulher. Não, eu estou falando de uma vida dentro de outra vida. Eu não estou me referindo à mãe, eu estou me referindo ao bebê que está dentro daquele ventre. Irmãos, o aborto é algo horrível. Você sabe o que é você ser despedaçado? Você ter seu membro cortado um a um, pedacinho por pedacinho. Irmãos, eu nunca presenciei, eu nunca fiz isso. Para a glória de Deus, eu nunca fiz isso. Mas eu imagino quanto deve ser terrível. A criança. A mãe não, a mãe que faz isso, ela não tá nem aí. Ela só quer se livrar da responsabilidade dela, mas eu sinto a dor dessa criança. Eu sinto como se estivesse acontecendo comigo, irmãos. Eu fico imaginando e chega a doer. Só de pensar de tantas crianças que foram e serão ainda assassinadas dentro do ventre de suas mães, cortadas membros por membro, pedaço por pedaço. Irmãos, isso é diabólico. Não tem palavra horrível neste mundo para descrever. Aí eu vou dobrar meu joelho e dizer, Jesus, agora não. A Jesus não, venha. Você acha que Deus vai dar? Deus vai dar mais 10 anos, mais 20, 100 anos para essa geração, irmãos. Que tem coragem de matar um bebezinho inocente, que nunca fez mal a ninguém. Eu não tô falando dos adultos que estão sofrendo. Tem pessoas adultas sofrendo coisas horríveis. Eu não vou desmerecer a dor de ninguém. Mas e as crianças? As crianças que as mães engravidam, inconsequentes, engravidam e jogam aí nos orfanatos. Na rua dá aos outros. Se ela mesma não teve amor pelo filho dela, acha que alguém lá na rua vai ter, irmão, só se tiver sorte, só se a criança tiver sorte
de cair nas mãos de alguém que realmente tem amor, tem afeto verdadeiro. Irmãos, nós sabemos que as pessoas perversas, elas se escondem. Elas são muito hábeis em esconder-se, em fingir bondade. E principalmente o prazer deles é pegar uma criancinha inocente. As pessoas perversas, o prazer delas é pegar as criancinhas inocentes, principalmente. Aí tá cheio na internet falando de narcisista, falando de psicopatas que fazem mal às mulheres, ou até mulheres que fazem mal aos seus homens no relacionamento. Dói isso. Mas existe uma raça ruim nesse mundo, neste século, uma raça diabólica, que eles vão atrás dos mais inocentes da terra, que são as crianças. Eles têm desejo de predar os mais inocentes, os pobrezinhos, que não tem a quem clamar aqui na terra para lhe ajudar. Claro que tem Jesus, porque o guardião do filho são os pais. Aí você imagine só, você ter seu filho e jogar ele numa praça lá sozinho. Vamos dar um exemplo assim. Você jogar seu filho lá numa praça e deixar o seu filho lá e dar as costas. Se seu filhinho cair no chão, se seu filhinho tiver fome, tiver sede, a quem ele vai chamar? Irmãos, ele não vai chamar Jesus porque às vezes ele não conhece. Às vezes ele não tem aquele sentimento ainda que nós temos, esse discernimento. Nós que conhecemos a Jesus, de clamar por Jesus. Ele vai dizer mamãe, papai. Aí a mamãe e o papai vai lá e faz o quê? Abandona o seu filho. Esta criança fica sem voz, essa criança fica sem movimento. Ela não tem ninguém por ela. Que coisa horrível. Quem faz isso não tem noção do mal que está fazendo, ou tem e faz. Aí é justo eu dobrar meu joelho e dizer: Deus, demora mais 10, Deus, demora mais 20, demora mais 50, Deus, deixa eu ver meus netos, depois fechar meus olhos e descansar. Não. Eu digo: Maranata, vem logo, Senhor. Tá bem a minha vida, tem dificuldades, tem. Mas, irmãos, certo dia eu estava meditando a respeito das criancinhas e eu pensei: não dá para demorar mais, Jesus. Pode vir o dia que o Senhor quiser, mas quanto antes melhor. Embora na palavra do Senhor nós sabemos que serão dias tristes na terra, dias terríveis, de grande perseguição. Eu desejo que este dia aconteça logo, para que acabe com a dor dos inocentes. Existe um povo, você pode não fazer parte desse povo, você que está aí me assistindo, mas existe um povo que de fato clama Maranata, porque sabe, porque está sofrendo, está sendo vítima, mas também porque sente amor de verdade pelo seu irmão e sabe que não dá para demorar mais. Irmãos, existem casos terríveis que estão acontecendo aqui na terra, a qual muitos homens não sabem, 97% dos homens não sabem o que está acontecendo. Coisas terríveis, que é tão terrível, tão horrendo, de uma maldade, de um nível tão perverso que não passa na cabeça de 97% dos perversos, 97% dos perversos. Existe um grupo de pessoas com nível de periculosidade terrível, irmãos. Com poder, com grande poder aqui na terra, fazendo coisas perversas, horríveis. Aí você acha que Deus está olhando para a terra, você vou dar mais 500 anos para o meu Brasil, para o meu mundinho que eu criei. Não vai, irmãos. E aleluia por isso, não vai, tá perto. Tem a palavra, a natureza, o homem
mostrando que merece que ele venha logo para exterminar esse povo perverso, esse povo rebelde, que não quer saber de Deus, um povo que sequer lembra-se do Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, que deu a vida para lhe salvar. Uma pessoa que não tem consideração nem aquele que lhe criou e lhe deu o fôlego de vida. Essa pessoa vai ter consideração a quem? Aí depois quer dizer, ai não, eu sou uma pessoa boa. É que nem um filho que despreza a mãe que cuidou tão bem dele. Quem já viu isso? Alguém já viu? Alguém já deve ter visto. É triste, é malvado, é perverso. Sua mãe ter cuidado tão bem de você, te amado, trocado suas fraldas. Pode não ter sido lá aquelas mães perfeitas, falhou algumas vezes sim, mas cuidou de você. Que você despreza. Tem mães que são anjos, irmãos, aqui na terra para uns filhos. E tem filho que não dá valor, sabe? Imagine Deus. Deus não faz mal para ninguém. Se tem algo de ruim acontecendo, é porque as pessoas se entregaram à maldade e à perversidade. Porque quem realmente se preocupa em ser o ser humano melhor e em não fazer o mal, são servos de Deus. Ah, Thalia, mas tem uns que estão fazendo mal. Tem. Existe sim os que estão fazendo mal, mas não estão servindo a Jesus verdadeiramente. Podem estar usando alguma capa, fingindo, dizendo, para se fazerem de pessoas boas. Porque existem pessoas fingidas, assim como as pessoas que não têm religião, que se dizem que são boas, mas trai a esposa, trai o marido, mente, é falso, fica arranjando contenda, fofoca. Aí diz que é bom e que é melhor até que os crentes que às vezes dão uma ratada, né? Não, você é farinha do mesmo saco, tá certo? O crente verdadeiro, ele está lutando, irmãos, dia após dia. Estão conseguindo vencer, porque Deus está dando graça. Tá certo? E, irmãos, Jesus está voltando. A apostasia tá aí, acredite quem quiser. Acredite quem quiser. E quem quiser, siga esses desigrejados do inferno. Tá certo? Que só fala heresia, que se levantaram contra o povo de Deus. Vocês estão aqui na Bíblia. Na Bíblia, acabei de ler. Irmãos, desculpa que às vezes eu enrolo a língua, misericórdia, mas os irmãos estão me entendendo, não tá? Amém. Vocês são do mal, desigrejados. Vocês podem ser até umas pessoas legais, mas vocês estão. Irmãos, eu tive que dar uma pausa aqui. Mas eu vou lembrar de novo. Jesus está voltando. E você, desigrejado, você está bem descrito aqui na Bíblia, tá certo? Você é um apóstata da fé. Se arrependa. Se volte ao seu Senhor verdadeiramente. Siga os preceitos definidos pelos seus antepassados. Para de ser rebelde. Para de pegar um capítulo bíblico, ler todo, ver que está escrito X e você vai encontrar outro capítulo em outro livro para querer refutar o que está escrito naquele capítulo que foi lhe apresentado. Vocês dizem, ai, texto fora de contexto não serve. Aí você lê um capítulo todinho, tá tudo em concordância de acordo com o que o outro irmão tá explicando. Aí você vai lá no livro de outro apóstolo e traz algo refutando o que está escrito na palavra. Mas não é bem um refutamento, você só está querendo encontrar brecha na mente das pessoas, para que as pessoas acreditem nas suas mentiras. E vocês estão investindo pesado em querer rebater as doutrinas, em querer rebater os dons espirituais. Esses dias eu estava vendo um debate acerca do dom de revelação. Um desigrejado dizendo que não existe o dom de revelação.
E aí foi apresentado 1 Coríntios 14. E a gente leu explicando tudo, falando sobre as línguas estranhas também, dizendo que não existe, que é invenção do homem. Irmãos, dizendo que não existe mais profeta no dia de hoje. Como não? Irmãos, só esse ano eu recebi 2 profecias. Glória a Jesus, só esse ano, verdadeiras. E não é a primeira vez que Deus me dá profecia através de irmãos, existem profetas sim. Eu não preciso, irmãos, vir aqui mentir para ninguém. Eu estou sendo sincera com vocês, eu não ganho nada mentindo. Se eu mentisse, Jesus ele iria me punir. E vai me punir naquele dia se eu fizer algo de errado. Mas, irmãos, nós aprendemos com os nossos antepassados sobre doutrina. Nós aprendemos a entender a Bíblia. Quem aqui nasceu sabendo? Você precisou de alguém para lhe ensinar como era, como é. O desigrejador ele não tem humildade, só serve o que ele ensina. E os ensinamentos deles é só heresia, é só desfazendo, desconstruindo tudo que foi ensinado até hoje. A missão do desigrejado é só de construir, desconstruir tudo que foi ensinado. Desfazer de pastor, de obreiro. E eles mesmos querendo fazer papel de pastor. E até às vezes se intitulando pastor. Que você seja pastor, meu querido. Mas ensine a verdade, a sã doutrina. A Bíblia fala que viriam tempos maus, em que os homens teriam comichão nos ouvidos e dariam ouvidos à doutrina de demônios. E tá aí. Irmãos, eu ouvi cada absurdo no sistema desigrejado. Jesus não é Deus, a Bíblia não é sagrada. Isso é um absurdo. A gente aprende com os patriarcas da fé que a Bíblia é sagrada sim. A gente aprende com os nossos antepassados, coisas sagradas, coisas santas, e uma delas que a Bíblia é sagrada sim. A palavra do nosso Senhor é tesouro para nós. E o desigrejado vem ensinando umas asneiras, irmão, as coisas diabólicas. Passou um tempo, irmãos, que eu não queria nem estar lendo a Bíblia mais. Enfim, irmãos. Vamos vigiar e orar. Porque o inimigo está querendo nos estragar nesses últimos tempos. E você, desigrejado, está sendo usado pelo inimigo. Você está sendo usado. E você está descrito aqui na Bíblia. Nos foi revelado aqui através da palavra acerca de você. Não está falando desigrejados com todas as letras, mas a gente entende que é você. Eu entendo que é você, eu sei que a Bíblia está falando é de você. Tá bom? Eu vou provar para você por quê. Eu vou provar, vou mostrar na Bíblia. Não é só achismo. O que eu vivi aí com vocês foram coisas diabólicas, declínio espiritual. Foi um declínio espiritual que eu vivi. Eu não vou voltar nunca mais. Não vou voltar para vocês nunca mais. Eu não quero. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Nunca mais eu vou cair nessa lama diabólica, onde eu disse que Jesus não era Deus, onde eu praticamente chutei a Bíblia e disse que a Bíblia se contradizia. A Bíblia não se contradiz não, irmão. Você já deve ter ouvido falar muito, a Bíblia se completa, é verdade. Ela se completa, ela não se contradiz, não. Aí o desigrejado com a mente diabólica dele. Aí ele fica procurando um versículo que é para refutar a afirmação que você trouxe de todo um capítulo.
Isso não existe não, irmão. Como é que a Bíblia ela mesma ela vai se contradizer e se desfazer dela mesma? Não existe isso não. E outra, vocês parem desigrejados, vocês não enganam ninguém mais não, viu? Deixa eu lhe dizer um negócio, vocês parem de vir com essa historinha de tradução. Eu sou brasileira, não sou de lá daquelas línguas lá de outros países, não. Que vocês trazem aí uns estudos da Bíblia. Ah, não, mas não presta a sua Bíblia porque não está com a tradução dos originais. Eu não tô nem aí, meu irmão. Eu aprendi e fui resgatada através do idioma brasileiro. Se eu sou brasileira, meu Jesus, chega me irrita. Se eu sou brasileira, eu vou aprender uma língua de outro país pra quê? Eu sou brasileira. Eu não sou obrigada a aprender russo, nem aramaico, pra aprender sobre a Bíblia, não. Graças a Deus, alguém foi usado por Jesus de Nazaré que traduziu tudinho no meu idioma brasileiro e hoje eu tenho a graça de poder ler no meu idioma. Se tiver uma outra palavra que tenha vários significados, aqui seja uma coisa, em outro país seja outra, pronto, dá para relevar, mas não é tudo. Não é todas as palavras que são assim. Por causa de uma ou outra, aí vocês ficam arranjando brecha para desfazer da Bíblia que a gente tem aqui hoje no Brasil. Você sabia que